O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Padre Bruno. Meu nome é Sandra Regina, sou da cidade de Nepomuceno, em Minas Gerais. No dia 16 de março de 2025, meu filho, Mateus, entrou em contato com o Senhor, que com muita generosidade fez a oração por mim. No dia seguinte, dia 17 de março, passei por uma cirurgia delicada no coração, uma TVA, troca de válvula, realizada por meio de uma cirurgia aberta. Confesso que estava com muito medo. Cheguei a pensar que não teria forças para suportar, que talvez não aguentasse passar tudo aquilo. Mas naquele momento difícil me apeguei com fé ao Pai das misericórdias, me entregando nas mãos dele, confiando na sua infinita bondade. Senti-me fortalecida pela presença de Deus e pelas orações de tantas pessoas, especialmente pela oração feita pelo Senhor. Graças ao Pai das misericórdias, a cirurgia foi um sucesso. Hoje estou em recuperação e cheia de gratidão por essa nova chance de viver. Quero dar esse testemunho e agradecer de coração aos meus filhos, a minha netinha, que rezaram por mim com tanta fé, além de tantas pessoas queridas que se uniram em oração nesse momento tão delicado. Se Deus quiser, em breve irei pessoalmente agradecer. Que o Pai das misericórdias continue abençoando a missão de todos vocês. É por isso que a gente reza: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu quis iniciar com esse testemunho que eu recebi hoje, até mesmo porque também nós estamos vivendo uma grande preparação para a festa do Pai das Misericórdias, de 13 a 15 de junho. A Canção Nova tem vários acampamentos. Acabamos de ter um acampamento mariano, teremos vários outros acampamentos no próprio mês de julho. Tem um PHN, tem um acampamento Livrai-nos do Mal, que eu estou à frente com os meus irmãos. Mas esse é um acampamento especial, porque a Canção Nova tem uma graça há 10 anos. Dentro deste território eucarístico, nessa chácara de Santa Cruz, o Senhor nos deu a graça de termos um santuário. E o santuário é um recorte do céu. Eu queria pedir a você que aplaudisse a beleza deste santuário, que é Pai e consola o seu povo. De 13 a 15 de junho, toda a Canção Nova reunida aqui. Todas as pregações, orações, as missas,
tudo neste recorte do céu. Para renovar em nós a esperança, porque nós estamos no ano jubilar da esperança. Ano de renovar a nossa fé e de ter a certeza que com Ele nós somos mais que vencedores. Meu irmão, o tempo está correndo, a vida está corrida, não está? Eu cheguei na sacristia e a primeira coisa que o diácono perguntou foi: e aí, Padre Bruno, vida muito corrida? E eu disse: glória a Deus, mas não agitada. Como eu tenho falado, a vida corrida sim, agitada não. O agito é a ausência de Deus. E quando a gente deixa o agito bater a nossa porta, qualquer coisa tira a nossa paz. Qualquer coisa tira o nosso foco. Vou só abrir parênteses, mas durante o início da celebração, vocês que estão em casa não viram isso, mas podem ouvir, mas o povo de Deus que está aqui, tem mais ou menos uns 6 cachorros espalhados aqui no santuário. Mas interessante, tem 5 que está em repouso. E tem um que durante toda a celebração e até agora ele está rodando e querendo mexer com os outros que estão parados. Ele late, os outros estão, sabe aí, nem aí. Eu fiquei: olha, eu sei que é um animal, mas Senhor, dá-me a paciência desse cachorro. Olha que tranquilidade. Um cachorro que estava ali. Então o outro está fazendo de tudo para mexer com eles. E eles estão, se um animal irracional está vivendo esse controle, nós precisamos também. Por isso que eu insisti tanto na música, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Como nós precisamos sermos homens cheios do Espírito Santo. Para entendermos os tempos atuais que estamos vivendo, nessa vida corrida. Um dia desse era a Semana Santa, já estamos para concluir a 5ª semana da Páscoa, já é Pentecostes. A vida está corrida, e durante este tempo nós temos mergulhado de maneira muito especial naquilo que os discípulos, apóstolos, os seguidores de Cristo viveram após a ressurreição do Senhor. Se você prestou bem atenção na primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje há uma grande advertência. Nós fomos advertidos sobre o grande perigo da imposição da fé. Se você prestou bem atenção, a primeira leitura fala do Concílio de Jerusalém, que foi mais ou menos do ano de 48 a 50, a depois de Cristo, 50 depois de Cristo, descer. E eles discutiam nesse concílio o quê? De maneira especial, sobre a circuncisão e a observância das leis. E o que é que deixa claro para nós? Meu irmão, minha irmã, a nossa vida em Jesus não está baseada em leis, está baseada em fé. Em fé. A palavra do Senhor lá em Romanos diz: todo aquele que crê, todo aquele que proclamar que Jesus é o Senhor será salvo. A fé deve ser nosso ponto de união. E o que é que o mundo tem feito nos tempos atuais? O que a gente mais escuta é a falta de fé. Pessoas que deixaram de acreditar. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa dizendo: padre, reza para mim. Fui demitida. E eu disse: vou rezar. Em sequência ela falou assim: mas por que Deus permite o mal vencer? E eu disse: o mal jamais prevalecerá. O Papa Leão disse isso no seu primeiro momento. Deus não deixa. Agora, nós sabemos que existe a liberdade do ser humano. É o livre-arbítrio. Quem decide somos nós, e a gente às vezes coloca a culpa em Deus, não é? Com certeza não foi Deus que falou: demita essa pessoa, faça isso ou aquilo. Agora, se nós não somos homens cheios do Espírito Santo, a gente vive as inconstâncias e aí a gente perde a fé. O que nós mais temos vivido neste tempo
é a necessidade de nós confiarmos, debruçar a nossa vida naquele que tudo pode. Eu falava na missa da segunda essa semana, meu Deus, como é bom rezar diariamente assim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confiar em Deus, aprender, meus irmãos, que a nossa religião, a nossa fé, a nossa busca em Cristo, abraçar a fé é um gesto profundo de confiança a Deus, de entregar, porque eu insisto tanto na hora da oração da coleta, a você estender suas mãos para o altar, para que você realmente entregue com fé aquilo que você precisa. É interessante quando as pessoas chegam para mim e falam: padre, reza para mim. E a primeira coisa que eu falo é: rezo, mas reza para mim também. Precisamos de oração, precisamos estar unidos no poder da oração, mas depositar a nossa confiança naquele que tudo pode e tudo faz, naquele que é a videira, o qual escutamos no Evangelho de hoje. Se na primeira leitura houve uma grande discussão, o que deveria fazer ou não, e ali gerou esse concílio que o padre falou, o que fica firme para nós é o que vai nos permanecer, o que vai nos fazer permanecer até o fim, é estarmos ligados naquele que é o Senhor da nossa vida. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: aguenta firme. Nós somos chamados a permanecer em Jesus. E como se permanece em Jesus, Padre Bruno? Meu irmão, minha irmã, é na luta diária. Sim, os mandamentos precisam ser vividos, as leis precisam ser vividas, mas o que vai nos fazer permanecer em Jesus é a fidelidade do dia a dia, é estar atento à sua palavra. Olha que lindo no Evangelho proclamado quando diz hoje: quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo que secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como a gente precisa estar enraizado. Você que está aqui no santuário, o povo de Deus que está em casa, consegue olhar para o sacrário que temos no nosso santuário, que traz essa imagem da videira, dos ramos que estão ligados, que estão enraizados. No mundo de tantas coisas superficiais, é preciso que a gente esteja enraizado. Lembrei muito hoje de manhã, no meu estudo da palavra, do saudoso Padre Léo, quando em sua pregação falava do bambu. O bambu que tanto cresce para cima, ele cresce para baixo. Ele enverga, mas não quebra, porque tem profundidade, tem raiz. Ainda ontem, atendendo um irmão de comunidade, falava: Padre Bruno, o que te faz permanecer até hoje com essa alegria, o entusiasmo no Carisma Canção Nova? E eu disse para ele: porque eu estou enraizado na essência do carisma. O que tem acontecido em nosso tempo, meus irmãos, é que o mundo quer que a gente viva uma coisa superficial, e no tempo presente é necessário que eu e você se enraize, crie raízes profundas para permanecer naquele que é o Senhor da nossa vida. E quando a gente permanece, a gente pode até envergar, mas a gente não vai quebrar. Como diz a palavra, se cair a gente vai levantar, porque nenhum de nós foi feito para estar no chão. Nenhum de nós foi feito para estar caído. Mas se cair, levanta. Quem é a nossa força?
Acorda, minha gente, não tomou café não, almoçou, jantou não, pelo amor de Deus. Quem é a nossa força? Jesus é a nossa força. Quem é a nossa esperança? Jesus é a nossa esperança. Por isso que nós temos que trabalhar em nós diariamente. Hoje no meu estudo da palavra eu trazia 2 palavras para mim rezando. Primeiro, quando a gente fala sobre a beleza do estar no Senhor, do permanecer no Senhor. 1 João capítulo 1 diz assim, capítulo 2, meus filhinhos, preste atenção, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, porque a gente fala que Jesus é o Senhor, amém? A gente proclama que Jesus é o Salvador, amém? A gente sabe quem é Jesus, sim ou não? Senhor da nossa vida, Salvador da nossa história, a gente sabe, mas muitas vezes somos pegos com questionamentos e dúvidas. Muitas vezes duvidamos. Meu irmão, eu vou perguntar uma coisa para você: Ele tudo pode, sim ou não? E por que a gente duvida de tantas coisas? É verdade ou não é? Oh, perdão, Jesus, como a gente é um povo de cabeça dura. Ele tudo pode. Aí a palavra diz, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Jesus, deve também caminhar como ele caminhou. Permanecer no Senhor é estar diariamente vigilante na oração, na observância sim das leis, na busca do mandamento, mas na renovação da nossa fé. Eu me lembro da primeira semana do tempo da Páscoa, eu já falei isso milhões de vezes. Para mim é uma das passagens que eu mais amo da Sagrada Escritura. Quando Pedro e João entraram no templo e avistaram aquele homem caído, e olhou para aquele homem paralítico no chão e disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta aí. E o homem levantou e andou, sim ou não? É essa fé que eu peço para a nossa vida. Essa fé que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, essa fé que nos faz renovar diariamente a nossa confiança naquele que tudo pode e tudo faz. Olhe para quem está do seu lado e fale mais uma vez, confie em Deus. Entregue todas as suas necessidades e Ele tudo fará. Ah, mas é assim, assado, eu devo fazer isso, quem reza mais, Meu irmão, minha irmã, aqui não estamos para julgar ninguém. O que nós precisamos é que cada um tenha fé e viva a sua fé com intensidade. À medida que o Padre Bruno vive é uma, à medida que você vive é outra. Não estamos aqui para medir quem tem mais ou quem tem menos, mas é preciso que cada um faça a sua parte, e nessa parte ter a alegria de confiar. E por isso que a palavra diz hoje para nós, quando o Evangelho vai terminando, diz, nisso consiste o que o Pai, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será dado. Mas eu completo dizendo, pedi sim o que quiseres, mas tenha coragem de dizer, seja feito a vossa vontade. No Evangelho de Mateus capítulo 7, diz assim, pedi-vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória. É nessa palavra que nós temos que estar firmadas.
tendo a certeza que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele tudo pode e tudo faz. Eu vou dizer mais uma vez, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você tem vivido este tempo pascal, eu não sei como você está caminhando para Pentecostes. O sírio que foi abençoado na vigília pascal, ele era bem grande, ele está diminuindo, e cada vez mais vai diminuir mais. Eu nunca ouvi na canção nova o Padre Jonas falar de fim de mundo, mas escutamos e aprendemos com ele sobre os fins dos tempos. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós cremos que o Senhor voltará. E o que eu mais peço é que nós, até o Senhor voltar, possamos permanecer. Permanecer em mim é o convite de Jesus. Permanecer no Senhor, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, porque Ele tem o controle. E se aquilo que você pede ainda não aconteceu, tenha certeza de uma coisa: é porque não é o melhor para você. Eu tinha pouquíssimos anos de padre quando me veio essa frase ao meu coração: Deus não demora, Deus capricha. Sei que tudo é possível ao que crê. Sei que este sofrimento que você passa vai dissolver. O que nós estamos vivendo até agora não se compara ao amor de Deus por nós. Muitos duvidam da nossa fé, muitos duvidam de tantas coisas, mas com a graça de Deus estamos aqui. Somos eu e você a prova viva do que Deus já fez, porque, meu irmão, Deus já fez ou não na sua vida? Sim ou não? Olha, nós passamos por uma pandemia, com a graça de Deus estamos aqui, graças a Deus já passou, mas quantas pessoas não se foram? Somos sobreviventes, permanecemos. Por isso que temos que ter um olhar de esperança e buscar a fidelidade diária na nossa vida. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, Ele não demora, Ele capricha. E se não te aconteceu, é porque não é a hora. Mas se você pede com fé, se você permanece nele, a graça, o teu milagre acontecerá. Que o Senhor nos conceda nessa noite, para mim, Padre Bruno, e para você que está em casa, e você que está aqui no santuário, mais fé, mais perseverança, mais confiança, para nós vivermos a beleza de sermos seguidores de Cristo, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na certeza que nós estamos no mundo, mas somos do céu. Fica de pé, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, repito mais uma vez, mas eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e peça apenas isso, que o Senhor conceda para você um bálsamo de fé e de esperança. Se no teu coração quer alojar a incredulidade, a desconfiança, as divisões, você que quer trazer às vezes tantas outras coisas, viva o essencial. E o essencial é proclamar que Jesus é o Senhor. O essencial é não se desviar com as coisas deste mundo, é permanecer naquele que é o Senhor da nossa vida, Salvador da nossa história, aquele que nos livra e liberta de todo mal. Repete comigo: Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu vos peço nesta noite, renova em mim a alegria de fazer parte dessa videira verdadeira. Sim, como o Senhor é a videira verdadeira. Sim, como o Senhor é a videira verdadeira. E o teu pai é o agricultor. Teu pai é o agricultor. E eu sou o ramo. E eu sou o ramo. Eu quero, Senhor, permanecer enraizado. Permanecer enraizado. Para que assim possa produzir frutos. Para que assim possa produzir. E os frutos multiplicar. E os frutos multiplicar. Te peço perdão, Jesus. Te peço perdão, Jesus. Pelas vezes que a infidelidade. Pelas vezes que a infidelidade. Bateu em meu coração. Bateu em meu coração. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Por todas as vezes. Por todas as vezes. Que a minha falta de fé
que a minha falta de veio à frente de tudo. veio à frente de Mas tudo. nessa noite, Mas nessa noite eu renovo a minha fé, eu renovo a minha confiança a minha e confiança a minha certeza e a minha certeza que contigo a a vitória é certa. a vitória é Obrigado, Jesus. certa. Obrigado, Jesus. Gratidão, meu Senhor Gratidão, meu Senhor e meu Deus. e meu Deus. Eu creio, mas mas aumenta a minha fé. aumenta a minha fé. Repita mais uma vez: eu creio, Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Como dizia o Padre Jonas, olhe para quem está do seu lado e fala assim: olha, aguenta firme, Aguenta um pouquinho firme, mais de paciência, um pouquinho mais de paciência. permaneça no Senhor Permaneça no e Senhor Ele tudo fará. e Ele tudo fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.